Olá, hoje a gente tem algo um pouquinho diferente aqui para nossa conversa. Recebemos uma gravação, sabe, anônima, e é um fragmento, assim, muito pessoal. Parece um desabafo mesmo, sabe, sobre perda, sobre essa busca por conexão, né? E como o passado ecoa nas relações de agora. É um material, assim, carregado de emoção. Toca em coisas que, bom, acho que todo mundo já sentiu um pouco, né? Abandono, aquela esperança no amor que às vezes dói. A proposta aqui é a gente ouvir junto, com atenção, com sensibilidade. Então vamos fazer assim? A gente vai ouvir agora esse trecho da gravação e logo depois a gente volta para conversar um pouco, trazer umas reflexões sobre o que mais chamou a nossa atenção, tá bem? Escuta com o coração aberto, com a mente aberta. Vamos lá? Preparados? Vamos ouvir. Eu não sei mais o que fazer com esse buraco. Ele ficou aqui, bem aqui, no meio do peito, como se alguma coisa tivesse sido arrancada, como se eu tivesse sido deixada, incompleta. Ele dizia que ia ficar. Ele me prometeu que não ia ser como os outros, mas foi. O que esse buraco parece querer dizer? Que eu fui idiota, que acreditei de novo, que me abri inteira, que me entreguei por completo e não tinha ninguém lá para segurar. Ele disse que me amaria para sempre. Eu juro que ouvi ele dizer isso. E eu acreditei como uma criança acredita na mãe quando ela diz que vai voltar. Você costuma acreditar rápido? Acho que sim, mas não parece rápido, entende? Parece só necessário. Tipo, se eu não acreditar, eu morro. É como se meu corpo precisasse dessa promessa para continuar de pé. Quando ele falava que me amava, minha ansiedade sumia. O mundo ficava suportável. Eu dormia, eu comia, eu conseguia viver. E quando ele partiu? Tudo desmoronou. Mas não foi de uma vez. Primeiro ele começou a responder menos. Depois, vinha com desculpas. Trabalho, cansaço, não é você, sou eu. Eu ouvi essas frases e era como se eu voltasse a ser criança, sabe? O mesmo silêncio, a mesma ausência, como quando minha mãe sumia por dias. Esse mesmo silêncio, ele fala alguma coisa? Ele grita. Grita que eu não sou suficiente, que tem algo errado em mim, que eu sou fácil de abandonar. Sempre fui. Quando ele foi embora, não foi só ele que se foi. Foi o pouco de estabilidade que eu tinha criado. Foi a ilusão de que, dessa vez, ia ser diferente. O que você sente quando percebe que esperava que fosse diferente? Vergonha. Eu me sinto ridícula, como se eu fosse uma adulta com a cabeça de uma criança, sempre esperando alguém para me salvar, para me garantir, para me sustentar. Eu me odeio por isso, por precisar tanto, por depender tanto. E se não fosse dependência? E se fosse um pedido antigo vindo de um lugar que você não teve como cuidar? Eu não sei. Eu tento não pensar nisso. Porque se eu começo a pensar, tudo vem junto. Aqueles dias em que eu ficava esperando minha mãe voltar. Eu ficava sentada na janela, segurando o choro, achando que se eu fosse boazinha, ela voltava mais rápido. E quando ela voltava, era como ele, um sorriso, um beijo e depois o sumiço de novo. Você se lembra do que sentia nessas voltas? Alívio e medo. Era uma mistura doida. Eu queria gritar de felicidade, mas também queria me esconder, porque eu sabia que ia durar pouco. Sempre durava pouco. E eu me odiava por não saber como fazê-la ficar. Talvez o seu corpo tenha aprendido que amar é isso: esperar, sofrer, implorar, perder. É exatamente isso. Eu acho que amo errado, que eu só sei amar quem pode me ferir, quem pode me deixar. Porque amar alguém que fica parece mentira, parece impossível. Você sente que, quando alguém te ama sem machucar, você não acredita? Eu fujo, eu invento desculpas, digo que não estou pronta, mas no fundo é porque eu não sei o que fazer com alguém que me vê e não me abandona. Eu não sei me relacionar com a presença, só sei lidar com a falta. É estranho, porque quando eu estou com alguém que me trata bem, que me escuta, que realmente está ali, eu começo a sentir um incômodo. É como se alguma parte de mim dissesse: isso vai acabar logo, não confia. E aí eu começo a sabotar, me afasto, viro fria, crio brigas idiotas. Eu me torno a pessoa que eu mais odeio. Como se o afeto fosse uma ameaça
Exato. Como se receber amor fosse perigoso, invasivo. Como se eu precisasse me defender de algo bom, porque o bom nunca durou na minha vida. Eu lembro de uma vez, eu devia ter uns 7 anos. Minha mãe chegou em casa do nada, depois de uma semana sumida. Trouxe um presente, uma boneca. A boneca mais linda que eu já tinha visto. Eu abracei ela, chorei. E por alguns minutos, eu acreditei que tudo tinha mudado. E depois? 2 dias depois, ela desapareceu de novo, sem aviso, sem explicação. Eu fiquei com a boneca nos braços, dormindo com ela, achando que se eu cuidasse bem daquilo, ela voltaria mais rápido. Mas ela demorou mais, muito mais, e eu comecei a odiar a boneca, porque ela era a lembrança do que nunca durava. O amor que chega e depois some. A presença que vira ausência. O carinho que vira culpa. Sim, é como se tudo em mim estivesse condicionado a esse ciclo. Eu quero ser amada, mas quando isso acontece, minha cabeça começa a buscar sinais de que vai acabar. E se não tem sinal, eu crio, porque de algum jeito é mais suportável perder algo que eu destruí do que ser destruída de novo por alguém que prometeu ficar. E esse pra sempre? O que ele significa pra você? Ele significa mentira, significa ilusão, mas também significa esperança, porque, apesar de tudo, tem uma parte de mim que ainda espera, que ainda sonha, que ainda fica olhando o celular, esperando uma mensagem dele, mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que não faz sentido. O desejo insiste, mesmo quando a razão desiste. É isso, o desejo insiste, como se tivesse uma menina dentro de mim que ainda acredita que vai ser escolhida, que vai ser suficiente, que um dia alguém vai olhar para ela e dizer: eu não vou embora, eu vou ficar, mesmo que você esteja quebrada. E essa menina, o que ela diria se soubesse que a espera nunca vai acabar? Ela choraria, choraria até dormir, choraria como chorava sozinha, abraçada a um travesseiro que fingia ser colo. E no fundo eu acho que ela já sabe, só não quer admitir. Talvez ela precise ser ouvida, não pela promessa do outro, mas por você. Eu nunca soube ouvir essa parte de mim. Sempre achei que ela era fraca, patética, carente, que precisava ser calada para eu ser forte. Mas eu não sou forte. Eu só aprendi a fingir, a me endurecer para não quebrar. Mas a verdade é que eu quebrei faz tempo. E o que acontece quando a gente para de fingir? Eu não sei. Eu nunca parei. Eu tenho medo de me desmanchar inteira e não conseguir voltar. De descobrir que não tem mais nada para reconstruir. Às vezes eu sonho com ele. No sonho, ele entra na casa, me olha e diz: desculpa, eu não sabia o quanto te machucaria. E eu perdoo. Eu sempre perdoo. Mesmo nos sonhos, eu nunca consigo gritar com ele. Nunca consigo perguntar por quê. Por que ele fez isso comigo? Por que me prometeu o que não podia cumprir? E se você perguntasse? Eu não sei se teria coragem. Acho que tenho medo da resposta. Ou pior, do silêncio. O mesmo silêncio que vinha quando minha mãe desaparecia. O mesmo silêncio que moldou tudo em mim. O amor, para mim, sempre teve o gosto do desaparecimento. E esse silêncio ainda mora onde? No meu peito, no meu estômago. Às vezes parece que ele aperta a minha garganta. Eu fico muda, como se tivesse engolido todos os gritos que nunca saíram. E a raiva, ela tá aqui, sabe? Mas eu não sei usá-la. Eu transformo em culpa, em autoacusação, em tristeza. Você tem permissão interna para sentir raiva? Não, nunca tive. Fui criada para não incomodar, para ser boa, compreensiva, madura. Eu escutava mamãe dizer: homem é assim mesmo, eles vão e voltam. Eu cresci acreditando que amar era esperar, era suportar, era aguentar calada. Então eu virei uma mulher silenciosa, por fora forte, por dentro implodindo. E essa mulher silenciosa, o que ela esconde? Uma menina cheia de ódio, que queria quebrar tudo, que queria perguntar: por que você não ficou? Por que você não escolheu a mim? Por que eu nunca fui suficiente para ninguém ficar? Talvez essa menina esteja tentando ser ouvida agora. Sim, talvez. Às vezes eu sinto que tudo isso, essa dor, esse buraco, essa repetição, é o grito dela. Um grito sem som,
mas que me corrói por dentro, porque ela não quer mais esperar. Ela quer entender, quer justiça, quer amor, mas um amor que fique. E o que acontece quando essa menina não é escutada? Ela cria fantasias. Ela transforma qualquer migalha em banquete. Ela se apaixona por quem a vê por 5 minutos e depois sangra por 5 meses. Ela implora para ser amada, mesmo que isso custe a própria dignidade. E depois se odeia. E depois me arrasta para esse ciclo de novo. A repetição como tentativa de consertar o passado? Sim, como se, dessa vez, se eu fizer tudo certo, ele vai ficar. Eu vou ser amada do jeito que sempre esperei. Mas nunca dá certo, porque eu não estou escolhendo pessoas novas. Estou escolhendo fantasmas com rostos diferentes. Talvez você não esteja buscando um amor, mas uma reparação. É isso, é exatamente isso. Eu quero que alguém venha e corrija o que a minha mãe quebrou, que me prove que eu sou digna, que eu valho a pena, que eu sou suficiente, que eu posso ser amada sem ser abandonada. Mas essa validação, ela pode vir do outro? Não, e é isso que mais me desespera, porque eu sei que não pode, mas eu não sei como encontrar isso em mim. Não sei como me amar se nunca me ensinaram o que era amor. O amor que fica precisa vir de um lugar que nunca partiu. Talvez esse lugar seja a parte de mim que sobreviveu a tudo, que ainda está aqui, mesmo depois de todas as ausências. A parte que chorou sozinha, mas acordou no dia seguinte, que quebrou, mas não se entregou. Talvez seja essa parte que eu precise ouvir. É estranho pensar que eu sobrevivi a tudo isso, que de algum jeito eu continuei, mesmo sangrando, mesmo implorando por migalhas, mesmo sendo deixada tantas vezes, eu continuo aqui. Tem algo em mim que insiste, que permanece. Você consegue nomear essa parte? Não sei. Talvez seja a esperança. Mas não uma esperança boba, dessas de final feliz. É uma esperança amarga, machucada, mas que ainda quer existir, que ainda acredita que pode haver algo além da dor. Talvez seja o seu desejo, não o desejo do outro, mas o seu. Meu desejo? Eu nunca pensei nisso. Sempre desejei ser desejada. Sempre vivi para ser vista, escolhida, mantida. Mas agora eu estou aqui e pela primeira vez eu sinto vontade de me ver, de me escolher, mesmo com tudo, mesmo quebrada. E quando você se escolhe, o que muda? Muda a direção da espera. Eu não estou mais esperando que ele volte. Eu estou esperando por mim, pela mulher que eu teria sido se ninguém tivesse ido embora. Pela mulher que pode nascer agora, se eu tiver coragem de ficar. Você já está ficando. Está aqui, presente, escutando o que nunca pode ser dito, dando lugar ao que sempre foi silenciado. Eu escuto essa menina dentro de mim e, pela primeira vez, eu não quero calar ela, não quero envergonhá-la, quero abraçar, quero dizer, você tinha razão em sentir tudo isso. Você não era fraca, você só estava sozinha demais. Ela ainda está com você? Sim, mas agora ela está de mãos dadas comigo, ainda assustada, ainda machucada, mas não mais escondida. Eu vejo ela, eu reconheço ela, e talvez esse seja o começo de um outro tipo de amor. Um amor que não depende de promessas, mas de presença. É. Um amor que não precisa ser dito para ser sentido, que não desaparece, que não me troca, que não some sem explicar. Um amor que olha nos meus olhos e fica, mesmo quando eu estou desmoronando, mesmo quando eu ainda estou aprendendo a ficar comigo. Você sente que algo mudou hoje? Sim, não é algo visível, não é uma resposta, mas é como se alguma porta tivesse sido entreaberta por dentro. E, pela primeira vez, não me dá medo atravessar. Me dá curiosidade, me dá vontade. E se a dor voltar? Ela vai voltar, eu sei. Mas talvez, da próxima vez, eu não corra atrás de quem me abandonou. Talvez eu me sente ao lado da minha dor e escute o que ela tem a dizer. Sem me perder, sem mendigar amor,
sem esquecer de mim. Você pode encerrar essa sessão com uma imagem, algo que represente o que ficou em você hoje? Eu me vejo sentada num quarto escuro e tem uma menina do meu lado. A mesma menina que sempre chorou sozinha. Mas agora eu estou ali, de verdade, sem promessas, sem fugas, só ali, com ela. E pela primeira vez, ela dorme em paz. Tem uma gravação, assim, bem tocante para explorar juntos. É um trecho de uma conversa terapêutica. O título é Ele disse que me amaria para sempre, mas partiu. É um material que, nossa, revela muitas camadas da dor do abandono, sabe? A nossa ideia aqui é investigar um pouco esses sentimentos, os padrões que aparecem nessa partilha tão vulnerável, tentar entender as conexões mais profundas que surgem dali. Sim, e o que chama atenção, assim, logo de cara, é como uma experiência de perda no agora consegue acender dores muito, muito antigas, como um eco mesmo. E isso cria um ciclo que muitas vezes é bem difícil da gente perceber, e mais ainda de quebrar, né? Exato. O ponto de partida na gravação é forte, é visceral. A pessoa fala de um buraco no meio do peito, é a ausência deixada pela partida do parceiro, claro, mas também por aquela promessa de para sempre que não se cumpriu. Ela descreve que acreditar nisso era quase tipo uma necessidade para ela se sentir segura, para aliviar a ansiedade, né? E essa necessidade tão intensa de acreditar, ela conecta direto com um padrão mais antigo. A própria pessoa na gravação reconhece, ela fala do mesmo silêncio, a mesma ausência, aquela que ela sentia na infância com os sumiços da mãe, sabe? Esse silêncio antigo, ele comunicava uma mensagem muito dolorosa, implícita. Eu não sou boa o suficiente, sou alguém fácil de deixar para trás. Então, a dor que ela sente agora não é só pelo fim do relacionamento em si. É como reviver aquele sentimento original de abandono, uma reedição mesmo. Nossa, e isso acaba gerando uma visão muito dura de si mesma, né? Vem a vergonha, ela se sente ridícula, chega a dizer que é uma adulta com cabeça de criança, surge até um ódio dessa própria necessidade que ela percebe ter, dessa dependência. Exato. E aí vale a pena a gente se perguntar, será que é só a dependência mesmo? Ou será que é o que a gente poderia chamar de um pedido antigo? Quer dizer, aquela necessidade básica de segurança, de validação lá da infância, que talvez nunca tenha sido plenamente atendida. E aí continua ecoando nas relações adultas. O corpo parece que aprendeu um roteiro meio torto, né? Que amar envolve esperar, sofrer, implorar, perder. E daí surge uma coisa curiosa, a dificuldade em aceitar um afeto que seja mais constante, saudável. Isso pode até ser visto como uma ameaça, de alguma forma. Da inconstância da mãe, e o resultado é que ela passa a odiar aquele objeto que um dia representou uma felicidade tão fugaz. Perfeito. O amor que chega e some. Ele condiciona a pessoa a esperar sempre pelo fim. Isso ajuda a gente a entender mecanismos como a autossabotagem, que aparece na fala dela, né? Quando ela diz algo como é mais suportável perder algo que eu destruí do que ser destruída de novo. Provocar o fim dá uma sensação ilusória de controle, sabe? No meio daquele caos emocional todo. Fica muito claro o conflito interno dela. Uma parte ainda espera, ainda deseja, o desejo insiste, ela fala, mesmo sabendo racionalmente que a promessa do para sempre pode ser só uma mentira. É a tal menina dentro, como ela mesmo diz, que ainda anseia por ser escolhida, por finalmente ser suficiente para alguém. E toda essa dinâmica revela uma busca. Talvez não exatamente por amor no sentido mais puro no presente, mas sim por reparação. É como se a pessoa tentasse de forma inconsciente fazer com que o novo relacionamento conserte aquilo que a mãe quebrou lá atrás, entende? Só que essa validação que vem de fora, ela raramente consegue preencher esse vazio interno de verdade. E muitas vezes, a raiva, que seria até legítima pelo abandono original, ela nem é acessada. Vira culpa, vira autoacusação, talvez um reflexo de ter sido, como ela menciona, criada para não incomodar. É verdade.
Mas olha, perto do fim da gravação, parece que surge uma luzinha, sabe? Uma pequena mudança. A pessoa começa a reconhecer e, mais importante, a acolher essa menina interior ferida, sem tanto julgamento. A imagem final que ela descreve é muito poderosa. Ela sentada ao lado dessa menina, oferecendo presença. Não mais promessas que talvez não se cumpram, só presença. Esse é um ponto chave, fundamental. A mudança de foco. Parar de esperar algo que venha do outro e começar a oferecer presença para si mesma. Reconhecer aquela parte que sobreviveu a tudo isso, que quebrou, mas não se entregou. É o começo de um tipo diferente de amor, talvez. Um que vem de dentro. Um amor que, como ela intui, não depende de promessas, mas de presença. Parece uma porta entreaberta, né? Para lidar com essa dor de uma forma diferente no futuro. Sem dúvida. Essa análise da gravação mostra bem o peso que as nossas primeiras experiências de apego podem ter, né? E a coragem imensa que é preciso ter para encarar esses padrões dolorosos. A jornada para a gente conseguir ouvir e acolher essas nossas partes feridas é, complexa demais. Mas pode ser muito, muito transformadora. Fica uma reflexão importante, eu acho. Até que ponto será que esses ecos de ausências do passado moldam, sem que a gente nem perceba direito, as nossas relações de hoje? E o que será que é preciso para a gente realmente conseguir escutar aquelas partes nossas que, ao longo da vida, a gente aprendeu a silenciar? Como essa menina da gravação que, parece, finalmente começa a ter um pouco de voz, a ser ouvida por ela mesma. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre a gravação tenha trazido algumas perspectivas interessantes. E fica o convite para quem nos escuta. Reflita também sobre essas dinâmicas. Se algo do que a gente falou aqui ressoou de alguma forma, compartilhe as suas reflexões nos comentários. Seria ótimo ouvir outras percepções sobre esse material tão rico. E claro, para acompanhar outras explorações como esta, considere se inscrever no canal. A gente se encontra na próxima.